A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Nós leremos até o versículo de número 18. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 6, do 14 até o versículo 18. Diz-nos assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus então nos abençoe ricamente. Bom, poderíamos dar vários temas a esta reflexão, mas vamos ficar com um bem simples que está inserido no próprio texto: jugo desigual. O que é essa palavra jugo? Significa carga. E com certeza o autor sagrado nesse momento, ele estava se remetendo àquela carga que é colocada no lombo do burro, um jacá. Geralmente coloca-se a cangaia no meio, ali no lombo do animal, e de um lado se coloca um jacá, do outro lado coloca-se o outro jacá. Para que aquele animal possa progredir tranquilamente, o peso deve ser equiparado. O peso que é colocado em um jacá, do lado direito, deve ser o peso também colocado no jacá do lado esquerdo. Se esses pesos eles tiverem diferenciação, a tendência do animal é pender sempre para o lado cujo peso é maior. E desta forma, ele vai então sofrer no andar, nas suas articulações, e até não aguentar mais. Então a tendência é a mesma medida, o mesmo peso colocado em um é colocado no outro. Então quando o apóstolo ele diz: não vos prendais a um jugo desigual, ou seja, não podemos colocar um peso de um lado e um peso do outro, e estarmos maniatados a isso. Certamente que a nossa progressão, ela não será satisfatória. Bom, então qual seria o porquê desta reflexão? Geralmente, nós encontramos, às vezes, crentes fazendo sociedade, fazendo comunhão, fazendo as 6 coisas que estão listadas aqui pelo apóstolo, com pessoas não crentes. E a tendência é eles acharem: não, mas vai dar certo, vai dar certo. Quando nós apresentamos a Bíblia, tanto nesse texto como em outros, então ele diz: não, mas desta vez vai dar certo. Mas qual é a recomendação bíblica? Não vos prendais a um jugo desigual. É recomendação, é mandamento, é ordem. Então, como bons crentes obedientes à palavra, deveríamos ficar satisfeitos com o que diz a palavra, não somente nesse texto, mas em vários textos. E o autor, ele apresenta 6 espécies de relacionamento entre o crente e o descrente que não vai dar certo. E ele utiliza então figuras. Vamos lá. Primeiro, no versículo 14, ele diz:
Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então, sociedade. Todos nós sabemos o que é uma sociedade. Então ele vai dizer, olha, o Filho de Deus, ele é justiça. O filho das trevas é injustiça. Então não tem como você fazer em uma sociedade que dê certo a justiça com a injustiça. Não vai dar certo. Duas pessoas me procuraram há tempo atrás, uma diferente de tempo uma da outra, em relação a fazer sociedade comercial com descrentes. Uma, eu disse diretamente, olha, não vai dar certo, porque é bíblico. Mas ela fez aquela sociedade, e ela pagou um preço muito caro. Um outro também me fez a pergunta, e ele não deixou nem eu responder. Ele fez a pergunta e já foi colocando um argumento. Não, mas a pessoa tal, etc, etc. Andou pouco tempo, também não deu certo. Aquele camarada que havia feito a sociedade com o crente, deixou ele numa situação financeira muito caótica. Bom, então eu tenho experiências presenciadas que não dá certo, sociedade. Mas às vezes nós queremos fazer esse tipo. Então a recomendação é baseada em uma pergunta: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Segundo, ele diz: que comunhão tem a luz com as trevas? O Filho de Deus é luz, o filho de Belial é trevas. Não tem como ao mesmo tempo nós juntarmos luz e trevas. Ou é uma ou é a outra. Quando nós ligamos um interruptor, que está à noite, está escuro, as trevas desaparecem. Quando nós desligamos, as trevas voltam a aparecer. Não tem como haver essa homogeneidade das duas. Então ele diz, que comunhão. Muitos crentes, eles terminam se embrenhando no mundo do pecado por fazer comunhão com o descrente. Veja que a palavra é comunhão. Tratar de negócios esporádicos, manter relacionamento de vizinhança, de uma amizade, uma coisa assim, temos que ter. A própria Bíblia diz que se nós não tivermos isso com o incrédulo, nós deveríamos sair do mundo, e nós não podemos sair. Mas comunhão é algo mais intrínseco, é algo muito harmonioso. Não existe. E eu conheço casos de pessoas que chegaram até a dizer, mas os meus amigos de faculdade são melhores do que os crentes na igreja. E essa pessoa terminou se desviando. Então a recomendação bíblica, mais uma vez, feita através de uma interrogação: que comunhão tem a luz com as trevas? É muito comum adolescentes e jovens, em busca de namoricos fora do arraial de Cristo, começar a namorar com pessoas descrentes. Meu querido, você pode se zangar, você pode até dizer não tem nada. Bom, então vamos rasgar as partes da Bíblia que condenam. Vamos retirar da nossa Bíblia 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 a 16. Ou então dizer, não, é porque Paulo era um cara muito atrasado, muito careta. É a Bíblia, meus queridos. Pastor, você está falando uma pregação. É a Bíblia, meu querido. É a Bíblia. E o crente, ele tem a Bíblia como regra de fé, prática e conduta. É o livro que nós cremos. É o livro que norteia a nossa caminhada. A não ser que nós façamos uma revisão na Bíblia e retiremos tais textos. De outra forma, é assim que ela diz. E continua no terceiro ponto o autor sagrado falando, versículo 15:
Que concórdia há entre Cristo e Satanás? Sabe, talvez é uma palavra não muito usada no seu dia a dia, mas a palavra concórdia é o antônimo de discórdia. Discórdia é uma palavra mais comum, né? Então ele vai dizer, que concórdia há? Eu não conheço nenhum texto na Bíblia em que Jesus vai conversar com Satanás e aí ele chega a um denominador comum, né? Beleza, não, tua ideia foi boa, tá certo, tá certo. Não, todas as vezes que eles tiveram contato, foi em discórdias. Sempre Cristo discordando de Satanás e Satanás discordando de Cristo. Agora, vamos lá. O crente e o incrédulo de braços dados, e tudo eles concordam com política, eles concordam com futebol, eles concordam com o proceder do dia a dia, eles concordam com religião. Não tem como, não tem. A tendência é discórdia, é briga, facção. Mas ele continua ainda no versículo 15. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui, o Filho de Deus é o fiel. E o filho das trevas é o infiel. Nos dois casos que eu citei de sociedade, de irmãos que fizeram, tá? O infiel meteu a mão. Um caso, o infiel ficou logo como administrador das finanças. E o irmão trabalhando, e ele administrando a finança. Quando o irmão foi ver, não havia giro de capital, ele havia afanado tudo. Em ambos os casos. Irmãos, fidelidade é complexo. Não é fácil. Não é fácil. Mas ele continua. Versículo de número 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós somos habitação do Espírito Santo. Agora note que, se nós somos habitação do Espírito Santo, e a Bíblia diz que quando um homem se converte, dele sai um espírito imundo. Estão lembrados? Jesus disse isso. Então implica dizer que os filhos das trevas são a habitação do outro lado, e nós do Espírito Santo. E alguém disse assim, olha, quando você se casa com um descrente, então haverá um atrito entre os sogros, porque o seu pai é Jesus Cristo, e o pai dele é o outro. Até numa festa vai dar problemas. Você vai ter problemas com o seu sogro. É um problema. Então, queridos, realmente a Bíblia é muito dura. Não é o pregador, é a Bíblia. Não é o pregador. Eu poderia estar falando para você sobre bem-aventuranças. É verdade, está na Bíblia. Mas a Bíblia também tem essa parte. A questão é que nós somos sensíveis a abraçarmos a Bíblia naquilo que nos convém. Mas naquilo que não me convém, eu a ponho na estante e deixo-a como ornamento. Mas a Bíblia, na sua totalidade, ela é a palavra de Deus. Então, temos que aceitá-la como ela é. E a prática vivida, desobediência em relação ao esse julgo desigual, é acontecida na vida da igreja. Aqui mesmo na primeira igreja, se nós fôssemos sondar pessoas que tiveram um problema nesses relacionamentos, não seria apenas 10 não, mas muitas pessoas.
Então converse com essas pessoas. Você vai dizer, mas teve alguém que deu certo. Você vai arriscar? Você vai arriscar tomar um copo de veneno? Dizer, não, pode ser que eu seja envenenado, mas pode ser que não. Você vai arriscar? Não, ninguém vai arriscar. Então não arrisque. Vamos obedecer o que nos diz a palavra em relação a isso. Porque Deus diz, vocês são templos do Deus vivente. Deus diz no versículo 16, eu habito em vocês, eu ando no meio de vocês, eu estou com vocês. Irmãos, que não andemos com esta carga. Note que a vivência, seja ela namoro, seja ela matrimônio, com um crente já tem problemas, imagine um crente com um não crente. Se com um crente já tem problemas, imagine. Os casados estão sorrindo, né? Mas é verdade. Se você quiser tentar, você é livre. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. A minha recomendação a você, adolescente, que nem deveria namorar, já é um erro. Já é um erro adolescente namorar. Mas tudo bem. Você adolescente que namora, você é crente. Você jovem que namora, você é crente. E até adulto. Se você está namorando com um descrente, você está desobedecendo a palavra de Deus. E as consequências virão. Não tem como fugir disso aí. Está aqui, ó. Não é o pastor João Pedro que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Entra se quiser. Entra, mas vai quebrar a cara. Que fique assim, essa notificação bíblica para nós. E vamos diminuir os problemas. Vá namorar com um crente. De preferência um crente consagrado. Pode ser que os problemas sejam menos. Ok? Que Deus então nos abençoe e nos faça entender e obedecer a sua palavra. Só entender não resolve, temos que obedecer. Vamos orar. Querido Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Muitas vezes dura porque a nossa cerviz não se dobra diante de ti. Mas se nós, com humildade, obediência, nos colocar à disposição da tua palavra, certamente que a tua boa, agradável e perfeita vontade haverá de nos instruir e de sempre tirar-nos de caminhos tortuosos. Esteja abençoando a tua igreja, despertando-nos, para que tenhamos paciência em esperar no Senhor, pois em ti a bênção será eternal. Que não venhamos como juventude ou qualquer pessoa, seja ela adulta, nos envolvermos em sociedade, em comunhão, com aquele que não é teu servo, tua serva, aquele que não te serve. Portanto, nos abençoa, ilumina-nos e dá-nos a direção correta para um viver santo e piedoso na tua presença. Continua nos abençoando nesse dia e que assim estejamos nós à noite para a prestação de culto a ti, Senhor. Muito obrigado e conduz-nos agora em sala de EBD. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. À noite, irmãos, nós teremos no culto a presença do